O Halloween, conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas, é uma data muito celebrada no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A data é comemorada na véspera do Dia de Todos os Santos. As principais festas tradicionais do Halloween são as festas de fantasias. Crianças vão nas casas das pessoas praticar doces ou travessuras. Gostosuras ou travessuras? Travessura. Arrombado. Enfeitar uma abóbora com uma lanterna por dentro e fazer olhos e bocas nela. Enfeitar a casa com enfeites assustadores e muitas outras. Mas quais são os monstros que o Halloween mais representa? No vídeo de hoje, vamos conhecer 6 monstros clássicos homenageados pelo Dia das Bruxas. Mas antes, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. As bruxas de Salem são pessoas acusadas por fazerem bruxarias e foram feitos julgamentos contra essas pessoas e que mais de 200 pessoas foram acusadas. O caso ficou conhecido como os julgamentos das bruxas de Salem e que aconteceu na cidade de Massachusetts colonial entre fevereiro de 1693 e maio de 1694. Dessas pessoas, 30 foram acusadas e 19 delas foram executadas por enforcamento. Em 1647, House Young foi a primeira pessoa executada por bruxaria na Nova Inglaterra, e por lá teve muitas outras execuções. As bruxas de Salem ficou marcado na história por muitos julgamentos e muitas acusações ao longo do tempo. Muitas bruxas foram caçadas e condenadas à morte. Uma das principais bruxas a serem caçadas foi Tituba, a primeira mulher negra perseguida em Salem. Ela foi perseguida por ser uma mulher indígena e seus conhecimentos, energias e manipulação de ervas foram suficientes para levantarem muitas suspeitas. Tituba ficou presa por 15 meses, mas foi absorvida porque conseguiu contornar a situação, se colocando como vítima e convenceu os homens inquisidores de Salem a libertá-la. Os zumbis são uma das representações mais fiéis ao Halloween, porque representa a morte, já que o Dia das Bruxas é uma representação antecipada ao Dia de Todos os Santos e ao Dia de Finados. Os zumbis é um ser humano dado como morto e após sepultado por meios desconhecidos é reanimado voltando à vida. Só que eles voltam diferentes, e para eles as pessoas não passam de comida. Mas não pense que os zumbis só existem nos filmes. No Haiti, são feitos rituais necromânticos ligados à religião do voodoo haitiano, só que eles não ficam andando por aí atrás de comida. Os rituais são feitos com o intuito de subjugar e gerar subserviência a seus invocadores. A palavra zumbi vem do termo Kimbundu em zumbi, que significa duende, defunto ou cadáver. As menções de zumbis de pessoas que voltam da morte foi incluída por um homem chamado Alexander Zombie. Ele sofria de narcolepsia, que é uma perturbação neurológica crônica que diminui a capacidade de regulação do ritmo do sono e de despertar. Ele foi dado como morto, porque não acordava mais, e pouco antes do seu enterro, ele acabou acordando, por isso que as pessoas relacionaram zumbi com pessoas que voltam à vida depois que morrem. Os zumbis são famosos em muitos filmes, desenhos e até em jogos. O lobisomem teve sua origem na Grécia, que na cultura de lá é quando o homem se transforma em lobo nas noites de lua cheia, só voltando ao normal depois do amanhecer. Essa lenda que um homem se transforma em lobo nas noites de lua cheia depois foi adotada em todo o mundo, que é assim que surge um lobisomem. Mitologia grega, Licão, o rei da Arcádia, serviu a carne de Arca a Zeus, e este, por sua vez, o transformou em lobo como castigo. Muitos lugares têm suas crenças e versões em relação ao lobisomem. Aqui no Brasil há várias, dependendo das regiões. Uns dizem que o 8º filho, nascido depois de 7 mulheres, se tornará um lobisomem. Outras dizem que se a mãe tiver 7 filhos do mesmo sexo, o 7º se transformará no lobisomem. Outra já fala que se o pai da criança já era um lobisomem, isso passará para o filho, e muitas outras versões de como se tornar um lobisomem. Diz a lenda que o lobisomem se transforma nos dias de sexta-feira à meia-noite de lua cheia. No meio de uma encruzilhada, logo depois de se transformar, sai à procura de sangue. Já outras lendas dizem que ele tem preferências por bebês não batizados. Em Rondônia, o lobisomem, depois que se transformar, diz que ele, para poder voltar ao normal, tem que atravessar correndo 7 cemitérios. A lenda diz também que para matar um lobisomem basta dar um tiro com a bala de prata bem no meio do coração.
O lobisomem está presente em muitos filmes, desenhos e em jogos. Frankenstein é um romance de terror gótico, escrito pela escritora britânica Mary Shelley. O romance mostra a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais, que acaba criando um monstro que depois se vira contra ele, revoltado com Victor, que o abandonou e acabou matando a criada de Victor. E que depois acabou matando sua esposa Elizabeth, e ainda mesmo que indiretamente acabou provocando a morte do pai de Victor, quando soube que Elizabeth tinha sido morta pelo monstro. No fim, Victor também morreu congelado em um navio, quando foi à caça do monstro à procura de vingança. Depois, o monstro se suicidou e deixando a humanidade em paz. A ideia de Shelley de criar Frankenstein foi através de uma visão no ano de 1816. Shelley, seu futuro marido Percy Bysshe Shelley, foram passar o verão à beira do lago Leman. Lá, eles se encontram com o escritor e amigo dos dois, Lord Byron. Eles resolveram criar cada um uma história de fantasmas. Então, eles se juntaram com o também escritor John Polidori e criaram suas histórias. Byron escreveu um conto que mais tarde usaria em seu poema Mazepa. Polidori escreveria mais tarde O Vampiro, e que depois foi a inspiração de Bram Stoker no seu Drácula. Shelley ainda não tinha escrevido nada, estava sem ideia. Aí de repente ela teve uma visão dando vida a uma criatura, e foi aí que toda a famosa história de Frankenstein foi criada. O nome Frankenstein ficou mais associado à criatura do que a Victor Frankenstein, doutor que criou o monstro no romance. Há duas edições de Frankenstein, a primeira que foi finalizada em 1817 e a outra em 1823. Frankenstein está presente em muitas outras obras e em muitos filmes. Mary Shelley faleceu em 1º de fevereiro de 1851 em Londres, aos 53 anos de idade. Drácula é um romance de terror gótico escrito pelo autor irlandês Bram Stoker em 1897. Os eventos da história acontecem na maioria das vezes na Inglaterra e na Transilvânia durante a década de 1890 e todas ocorrem no mesmo ano. Drácula teve muitas adaptações durante o tempo, especialmente para o cinema e teatro. Drácula é representado em vários filmes e alguns deles são comédias do personagem. Outros filmes que retratam Drácula são Van Helsing, Drácula Untold, Blade Trinity e sem contar o primeiro filme que se baseia no livro original, Nosferatu, Anne Symphony des Graves, de 1922. Drácula se tornou o vampiro mais famoso de toda a história. O seu criador, Bram Stoker, nasceu em 8 de novembro de 1847 em Dublin, na Irlanda, e faleceu em Londres, na Inglaterra, em 20 de abril de 1912, aos 64 anos. ¿Y quién es? Drácula, 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 Drácula. Y yo te quiero comer. Y yo te quiero chupar. As múmias são muito famosas. É um cadáver de pele e órgãos preservado pela exposição a produtos químicos. As múmias mais famosas são dos faraós Tutankhamon, Sete I e Ramsés II. A mais antiga múmia egípcia Dinger é do ano de 3300 a.C. Muitas múmias naturais foram encontradas ao longo do tempo, e mesmo assim são muito raras porque dependem de várias condições específicas para sua formação. É o caso da múmia natural mais conhecida chamada de Otzi, que foi preservada porque estava congelada em uma glaciação nos Alpes Otzal no ano de 1991. Provavelmente, seu ano de mumificação foi em torno de 3300 a.C. Também muito conhecidas são as múmias da Groenlândia, que foram encontradas em 1972. São bebês de 6 meses, um garoto de 4 anos e 6 mulheres de várias idades. No ano de morte dessas múmias, tem aproximadamente 500 anos. Outras muitas múmias foram encontradas ao longo do tempo. Existem vários tipos de mumificações, como a mumificação osiriana, que contém muitos processos até chegar à mumificação. Em 2011, o britânico Alan Beals foi o primeiro ser humano mumificado conforme o processo egípcio após 3.000 anos. A história fez parte até de um documentário chamado Mummy Allah, Egypt's Last Secret, que em português significa Mumificando Allah, o último segredo do Egito. A mais famosa múmia que existe é do faraó Tutankhamon. E aí, gostaram de conhecer os monstros que faz parte do Halloween? Sem citar outras que a festa de horror mais famosa do mundo é representada. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal porque é muito importante. Ah,
E não vai passar por meio de uma encruzilhada na sexta-feira de lua cheia à meia-noite não, viu? Até o próximo vídeo.